Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina e nós chegamos ao último capítulo de Provérbios. E olha, eu tenho que te dar parabéns, conquistadora, porque você que iniciou junto comigo esse estudo, não desistiu. Olha, eu posso dizer, você de fato é uma conquistadora. Você conquistou o mérito de ter esse título. Porque você não desistiu, você não desanimou, você manteve aqui o seu foco. E olha, eu tenho certeza que tudo que você aprendeu aqui, você colocando em prática, você vai ver realmente as transformações na sua vida. Inclusive, se tem sido abençoador para a sua vida, se de alguma forma você tem mudado o seu pensamento, se edificou você em algum momento, algum estudo te chamou a atenção, compartilhe comigo, me manda um direct, me manda uma mensagem. Eu quero muito saber o quanto o estudo aqui, das dopaminas tem te ajudado, até mesmo como forma de incentivar, de continuarmos esse projeto, de eu poder compartilhar com outras conquistadoras. O seu testemunho pode ser realmente o impulsionamento para que outras pessoas também possam se dedicar a ele. Então, faça isso, compartilhe, deixa aqui também nos comentários se você se sente à vontade, porque é muito importante, a gente ter essa troca que é abençoador. E claro que eu não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar. E se você é nova por aqui, tá chegando agora e chegou no capítulo 31, fique tranquila, porque nós temos uma playlist aqui especial de provérbios, onde você pode assistir os demais estudos. Então você vai poder conferir tudo, faz um Stepflix e você não vai se arrepender. Então mergulhe aí nesse livro da sabedoria e a sua vida será realmente transformada. E também se inscreva aqui no canal, habilite o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos e me siga nas redes sociais. Combinado? Agora vamos ao nosso estudo de provérbios? Chegamos então ao capítulo 31 e esse capítulo ele também não foi escrito pelo rei Salomão. E aí é importante você entender um pouco como é a divisão do livro de provérbios para compreender aí um pouco dessa estrutura. Quando a gente olha o livro de provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 24, nós vemos ali as palavras que realmente foram escritas pelo rei Salomão. Ele mesmo escreveu, ele mesmo colocou ali as orientações. E aí do capítulo 25 até o capítulo 29 são citações, são palavras de Salomão que foram compiladas, consolidadas pelo rei Ezequias, Então Ezequias que escreveu esses capítulos com as palavras de Salomão. E aí nós temos o capítulo 30 e o capítulo 31 que não foram escritos por Salomão e também não são palavras de Salomão. O capítulo 30 que nós estudamos ontem é o capítulo que o sábio Agur escreveu com os seus estudos, com a busca do conhecimento de Deus, e foi um estudo abençoador, Se você não assistiu, confira que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E hoje nós vamos ver o capítulo 31 que foi escrito pelo rei Lemuel. E essas palavras do rei Lemuel, na verdade, não são dele, são palavras de sua mãe. E aí é onde entra o nosso estudo, que nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos entender hoje a importância do posicionamento. Talvez você veio estudando provérbios junto comigo, veio aprendendo, mas ainda está faltando uma coisa, o seu posicionamento. E quando a gente olha para o capítulo 31, a gente vê que esse capítulo ele traz justamente para nós o exemplo de uma pessoa que se posiciona. E olha que melhor exemplo que não de uma mulher, Nós vemos aí o exemplo de uma mulher se posicionando para orientar o seu filho a como ele deveria proceder, na sua forma de ser rei, mas também na escolha, E também no exemplo de uma mulher que deveria ser de fato uma esposa que deve ser encontrada e valorizada. A mulher virtuosa que tanto conhecemos, não é mesmo? E eu quero ajudar você a compreender quais são as lições preciosas que nós aprendemos aqui junto com esse texto, trazendo o exemplo dessa mulher que foi tão sábia na orientação ao seu filho. E talvez te inspirar a ser como ela neste tempo e nesta geração. Precisamos nos posicionar como mulheres que são a diferença, que fazem a diferença onde elas estão. Seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade como um todo, nós precisamos nos levantar como mulheres que se posicionam com autoridade e com o dom que Deus nos deu. O dom de direcionamento, o dom de sermos auxiliadora, de realmente
usarmos a nossa percepção para o lado bom e não para o lado ruim. Há muitas mulheres que estão usando o dom que Deus deu da percepção, que muitas pessoas até usam a palavra intuição, como algo ruim. Elas estão usando de forma inadequada. Mas eu espero que você que está aqui, junto comigo nesse estudo, possa aprender a usar esse dom de Deus, que é a percepção que Deus nos dá, a visão, o direcionamento que o Senhor nos dá, para usarmos isso de forma positiva e abençoadora. Então nós vamos fazer hoje o estudo trazendo o exemplo desta mãe que trouxe conselhos ao seu filho. E diferente, do que eu venho fazendo nesses últimos estudos, a gente sempre lê o capítulo todo e eu extraio as lições que aquele capítulo tem como destaque ou até mesmo que o Senhor colocou em meu coração. E desta vez, enquanto eu montava o estudo do capítulo 31, senti muito forte o direcionamento de Deus de dividirmos esse estudo para fechar aqui o estudo de Provérbios, usando o exemplo dessa mãe com os conselhos de sabedoria, para a gente aplicar e colocar isso nas nossas vidas. E a partir da próxima semana, iniciarmos um novo estudo, uma nova série, que são as mulheres conquistadoras. E nós vamos entender o que é ser uma mulher conquistadora a partir dos exemplos de mulheres da Bíblia. E nós vamos começar com o capítulo 31, a partir do versículo 10 até o 31, que fala da mulher virtuosa. Então você que quer entender como ser uma mulher realmente virtuosa, que conquista o seu lugar, que conquista o seu posicionamento, que conquista a admiração, que conquista as bênçãos de Deus, que é um diferencial nessa sociedade, já guarde no seu coração semana que vem que nós teremos esse estudo, assim, que vai ser abençoador, vai ser perfeito para te fazer avançar. Mas até lá nós vamos concluir o nosso estudo de Provérbios, como eu falei, trazendo aqui as lições de sabedoria que encontramos aqui no capítulo 31. Então hoje nós vamos ler, e nossa leitura vai ser curta, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que é esse trecho, esse compilado de instruções que Lemuel colocou aqui, neste capítulo, que são as orientações que ele recebeu de sua mãe. Então vamos fazer a leitura? Pegue a sua Bíblia, caneta, marca texto na mão aí, papel, seu caderninho e vem comigo no estudo de hoje. E o texto diz assim: são essas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até os reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos dos que são desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Então acabamos de ler aqui o texto, nós lemos então do versículo 1 até o versículo 9, eu tinha falado 8, então corrigindo aqui, até o versículo 9. E nós vemos que esses 9 versículos é um compilado de conselhos que Lemuel registrou sobre as palavras de sua mãe. E é interessante que ao ler esse texto, nós podemos extrair algumas lições práticas do que nós podemos fazer e devemos fazer diante do nosso posicionamento. Lembra que eu falei que você tem que ser uma mulher posicionada para fazer a diferença onde você está? E é exatamente isso que a mãe de Lemuel fez. Ela marcou tanto a vida do seu filho, a ponto que ele registrou essas palavras, e foram palavras de tanta sabedoria que foram inscritas e inseridas no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria aqui, que nós encontramos tantas orientações. Então você consegue entender a importância do impacto daquilo que você fala, daquilo que você orienta, daquilo que você pode gerar na vida de uma pessoa a partir do seu posicionamento? Mas não só na vida das pessoas, mas na sua própria vida. E eu tenho que te fazer essa pergunta. Você tem se posicionado? Você tem sido uma mulher posicionada? Você tem feito a diferença? Ou você está sendo mais uma no meio da multidão? É hora de se posicionar. Você aprendeu tantas lições preciosas aqui em Provérbios. E eu tenho que te
incentivar. Coloque isso em prática. Tudo que você aprendeu aqui não é para ficar na teoria ou no seu caderno com a sua letra ali registrado de forma bonita. É hora de pôr em ação. E a mãe de Lemuel, ela demonstra como devemos fazer isso. Que é justamente a sua autoridade em se posicionar. E não tem forma melhor do que nós exercermos isso, do que nós impactarmos aqueles que estão à nossa volta. Então vamos entender? No versículo 1 e 2, a gente pode aprender aqui a lição sobre a importância de discernirmos quem somos e o que Deus deu a nós. Você pode ver que no início fala que estas são as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Ou seja, ela trouxe as palavras de forma tão poderosa que se tornou uma pessoa de impacto, de ser citada e mencionada. Não eram as palavras de Lemuel, eram as palavras de sua mãe. Então, saiba quem você é, para que você possa impactar a ponto das pessoas saberem de fato aquilo que você representa na vida delas. Você tem sido essa pessoa? A mãe de Lemuel marcou a vida dele. Não só por ser a mãe, mas por ter sido uma mulher tão sábia a ponto de instruir o seu filho para que ele pudesse ser um homem direito e um homem digno em seu reinado. Seja essa pessoa. Seja uma pessoa onde as outras reconhecem o seu valor na vida delas. E aí a gente pode ver no verso 2 que diz assim: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. E aqui nós entendemos que ela sabia quem era, mas ela conseguia discernir o que Deus tinha dado a ela. E ela diz que o filho era a resposta das orações. Essa é a demonstração que essa mulher, ela era uma mulher que tinha fé e ela sabia reconhecer quando Deus a presenteava, quando Deus a abençoava e quando Deus concedia aquilo que ela estava buscando. Você sabe reconhecer o que Deus te deu? Se hoje você parar para analisar a sua vida, você vai saber discernir quais são as bênçãos do Senhor? Ou você tem visto coisas que Deus te deu como coisas que você conquistou? Ou você tem visto no lugar da mão do Senhor, sua mão, ou as consequências da vida? É hora de sermos pessoas posicionadas para reconhecer tudo que Deus nos deu. A vida, o ar, tudo foi dado por Deus. Mas existem coisas que conquistamos ao longo da nossa vida que não é mérito nosso, e sim do Senhor. E ela reconhece isso, e ela diz para o seu filho: olha, você é resposta das minhas orações. Essa é a demonstração de que essa mulher, ela buscou, e ela sabia o que estava buscando. Você sabe o que você busca? Você sabe aquilo que o teu coração realmente almeja, o que você coloca diante de Deus? Seja uma pessoa posicionada a ponto de ter clareza daquilo que você quer e daquilo que você tem buscado no Senhor. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, querem milagres do Senhor, mas nem elas mesmas sabem quais são essas bênçãos e esses milagres. Elas só querem receber, só querem ser felizes, mas elas não têm clareza do que elas devem buscar no Senhor. Mas essa mulher sabia, e ela diz para o filho: olha, você, meu filho, é resposta das minhas orações. E aí a gente pode avançar um pouquinho mais e ver que outra coisa que ela nos traz aqui de lição é no verso 3, que fala assim: não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Aqui traz pra gente uma lição poderosa sobre a importância de você orientar e também demonstrar e deixar claro aquilo que você quer ver na transformação em volta ou na vida das pessoas que você ama. Há muitas mulheres que querem ver a transformação de seus maridos, mas elas ficam acusando, ao invés de ajudar ele a enxergar as mudanças positivas que ele pode ter. Fica só reclamando, murmurando, e não é isso que Deus espera de nós. Deus quer que a gente use a nossa percepção das coisas que precisam ser mudadas e transformadas como orientação, assim como a mãe de Lemuel fez. Ela diz aqui para ele não gastar a energia e todo o dinheiro dele com as coisas levianas que passariam e que poderiam gerar destruição para sua vida. Mas ela não fica acusando, ela não fica brigando, ela só está mencionando: meu filho, não gaste sua energia. Ela está aconselhando, ela não está impondo. E é isso que nós precisamos aprender. Diferente de você mandar, é você orientar. Você tem sido uma pessoa que orienta, que se posiciona,
com autoridade, mas para orientar e ajudar as pessoas a discernirem o que elas precisam ser transformadas? Ou você tem sido uma acusadora? Só tem apontado ou até mesmo cutucado a ferida das pessoas. Aquela pessoa que fala, você é assim mesmo. Olha, você faz isso, isso e isso. Não seja essa mulher. Nós devemos nos posicionar com a autoridade de orientação, de ensino mesmo. Ajudar as pessoas a enxergarem, porque às vezes elas não estão enxergando. E você está vendo. Só que você precisa aprender a falar. E não falar pela sua emoção. Consegue entender isso? Então aqui no versículo 3, a gente vê exatamente esse exemplo. Mostre, dê exemplos. Ajude a pessoa a enxergar, porque às vezes ela está tão cega e ela não está vendo. Não desista de orientar. Mas também não brigue e não tente obrigar a pessoa a seguir o que você quer. Aprenda a orientar em amor e deixar com que Deus faça a obra. E aí a gente também pode ver uma outra lição, e a gente vê essa lição do versículo 4, até o versículo 7, e esse trecho, de versículos, traz pra gente orientação sobre a gente saber estabelecer regras. Aqui a gente vê a mãe de Lemuel dizendo assim, escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. E aqui ela continua falando, porque quem faz isso são pessoas desse jeito, são pessoas que querem, às vezes, só esquecer aquilo que elas não têm de bom, mas você não é essa pessoa. É basicamente isso que ela está falando aqui. Mas você vê que ela fala com autoridade, escute, Lemuel, não beba vinho, não faça isso. Mas ela não está mandando com um jeito ignorante, não. Primeiro ela vem com uma orientação. Depois ela estabelece limites. Depois ela ajuda a estabelecer estratégias e regras para que ele possa se estabelecer como um bom rei. Nós temos que aprender a nos posicionar. Muitas mulheres têm tentado se posicionar, mas antes ela tem tentado se posicionar na sua própria força. Só que Deus está nos instruindo aqui que nós primeiro devemos orientar e depois devemos estabelecer os nossos limites. Você tem sido essa pessoa? Você tem estabelecido os limites, as regras? Por exemplo, você tem filhos, você tem estabelecido limites para os seus filhos? Ou você tem sido aquela mãe que tem medo de chamar a atenção dos filhos? Você, no seu casamento, você tem ensinado ou até mesmo instruído o seu marido e ao mesmo tempo estabelecido limites em algumas situações como uma mulher sábia? Ou você só tem tentado mandar nele e fazer dele gato e sapato para fazer tudo do seu jeito? Você tem que entender que tudo é necessário estabelecer limites. No seu trabalho, você tem estabelecido limites, você tem estabelecido regras, ou você tem feito tudo o jeito que dá, ou aceitar tudo e abraçar tudo? Não seja essa pessoa que é omissa e que se esconde, ou quando se posiciona com arrogância e com orgulho. Seja uma pessoa que aprende a orientar e a também discernir o momento de estabelecer os limites e as regras necessárias para ter uma vida abençoada. E por fim, nós aprendemos aqui do versículo 8 até o 9, algo que para mim é o que mais ressaltou e que mais acalentou assim meu coração, que é de você, assim como eu, que queremos nos posicionar e sermos pessoas que fazem a diferença, é entender que nós devemos sim ajudar outras pessoas a descobrirem o seu propósito e a também ajudar as pessoas ao nosso redor a enxergarem o seu potencial. Você tem despertado outras pessoas? Você tem impulsionado pessoas? Ou você tem sido só aquela que está olhando para si e deixado os outros de lado? Deus, ele nos chama para fazermos a diferença. E muitas vezes a diferença que você vai fazer é ajudar alguém que você conhece a se encontrar, a se descobrir. Às vezes você tem alguém que está totalmente perdida no que ela é boa, no que ela pode fazer, mas você enxerga um potencial. Só que você não fala nada. Você fica quieta, você esconde, você retém. Não seja essa pessoa. Ajude as outras pessoas a enxergarem o seu propósito. Ajude as outras pessoas a enxergarem o seu potencial. Aconselhe, oriente, elogie. Ajude as pessoas a entenderem o que elas devem fazer. Olha só o que a mãe de Lemuel fala para ele. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos dos que são desamparados. Ela está orientando aqui o filho dela a ser um homem que olha para os outros, a ser um homem que usa o poder dele como rei para representar aqueles que não podem se posicionar naquela época. Para que ele pudesse ser um homem que fizesse a diferença na vida daqueles que estavam ali debaixo de sua autoridade. De ser um líder
que abençoa outras pessoas e não um líder egoísta. Então aqui ela estava orientando como ele deveria se posicionar. Assim como a gente vê também na história de Esther, quando ela fica com medo de se posicionar, o que acontece? Mardoqueu vai lá e fala: Esther, quem sabe não foi para este tempo que você foi colocada como rainha. Olha só, uma pessoa sendo posicionada para ajudar a outra a ser impulsionada. Então seja uma pessoa que impulsiona outras. Assim como a mãe de Lemuel impulsionou ele a entender qual era o seu propósito. Então nós devemos aprender a nos posicionar e a fazer a diferença na volta, né, ao nosso redor, nas pessoas que estão ao nosso entorno, ajudando elas a serem impulsionadas. Você tem impulsionado seu marido, você tem impulsionado suas amigas, você tem impulsionado seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos. Você tem feito isso? Ou você tem sido uma pessoa que está olhando só para as suas dores, só para os seus problemas? Tudo que nós aprendemos aqui em Provérbios demonstra que nós não vivemos só para nós mesmos, né? Nós estamos aqui por um propósito. E a maior parte desse propósito é servir. E é isso que Provérbios nos ensinou até aqui. A usar a sabedoria, mas usar essa sabedoria não só para nós, mas para os outros. Inclusive, muitas vezes a gente viu aqui em Provérbios, é na multidão dos conselheiros que tem a sabedoria. Então seja essa conselheira para alguém. Seja uma pessoa que não quer só receber. É melhor você também ser aquela pessoa que entrega, porque quanto mais você entregar, mais você vai ter que receber. É uma frequência, é um ritmo natural do reino dos céus para nós. Quanto mais a gente dá, mais Deus derrama sobre nós. Então seja essa pessoa, se posicione. Agora pegue tudo isso que você aprendeu aqui ao longo dos nossos estudos e coloque em prática. Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada, Pai, por termos concluído essa nossa jornada de sabedoria. Nós aprendemos tantas lições preciosas e transformadoras, mas sabemos, Pai, que não adianta aprendermos tudo isso se deixarmos todas essas coisas apenas escritas ou até mesmo na teoria. Nós temos que aprender a nos posicionar, assim como a mãe de Lemuel foi uma mulher posicionada naquele tempo para fazer a diferença na vida de seu filho. E deixar essas palavras eternizadas no livro da sabedoria para nós hoje, que nós possamos ser mulheres assim, que nós possamos ser pessoas desta forma, posicionados no nosso trabalho, na nossa família, na sociedade, para fazer a diferença e levar a transformação que o Senhor tem feito em nós na vida das outras pessoas. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, conquistadora, é com você a missão. Para você finalizar essa nossa série, eu tenho que te perguntar, você está disposta a assumir o compromisso de se posicionar com tudo que você aprendeu aqui? Então, se você estiver disposta, comenta aqui, eu vou me posicionar, porque eu, Stephanie, já estou me posicionando aqui, fazendo esses estudos com vocês e me colocando à disposição de transmitir aquilo que eu tenho recebido para passar para a tua vida. Agora cabe a você fazer o mesmo. É hora de compartilhar e colocar em ação. Lembra do OPA? Ouça, pense e coloque em prática, em ação, porque é isso que Deus espera de nós. Um grande beijo, fique com Deus e muito obrigada por ter acompanhado essa série de provérbios junto comigo. E na semana que vem, começamos uma nova série, que é a série de Mulheres Conquistadoras. Te espero lá, hein? Um grande beijo, tchau, tchau!